10 de abril, sexta-feira de 2026. Deixa eu orar por você. Bom dia a todos, irmãos que estão nesta campanha forte. Hoje é o 10º dia do mês de abril de campanha, vaso cheio e vida transbordante. Espero que todos estejam lendo o decreto, orando e junto com a gente buscando a presença de Deus. Mas antes vamos ler uma palavra que fica em Mateus capítulo 6 e versículo 14, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Nós falamos aqui sobre a medida de Deus. O que a gente julga, a medida que a gente julga, seremos medidos, julgados. É a mesma medida. Deus é um Deus tão perfeito, zeloso, porque Ele é um Deus perdoador. Ele só espera de nós o arrependimento. E quando a gente vem verdadeiramente se arrepender, Ele traz para nós a esperança, e a oportunidade da gente continuar buscando a nossa salvação. Mas o que Ele quer que falar nessa palavra? No nosso dia a dia, vai existir pessoas que não vai nos agradar, vai nos aborrecer, entristecer, vai estar até contra nós. Muitas delas, na nossa frente, elas são simpáticas, por trás falam mal, e depois a gente descobre que essa pessoa falou mal da gente, falou mal de nós, e aí abate a tristeza. É como se fosse uma notícia ruim, E toda notícia ruim, todos sabem que abate o coração, Traz tristeza, angústia, ressentimento, Acaba se transformando em mágoa, em ira, em ódio. Mas o que Deus quer é que a gente venha não se importar por pessoas, porque até a própria palavra do Senhor disse que a luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Precisamos reconhecer, entender a palavra de Deus e também obedecer a palavra de Deus. Porque se Deus nos dá uma ordenança e a gente verdadeiramente quer ser salvo, quer estar bem com Deus, simplesmente a gente tem que acatar, os estatutos, mandamentos, juízos de Deus, e obedecer. E tem uma passagem que diz: bendizei daqueles que vos maldizem. Imagine eu falar bem de alguém que nos deseja mal, nos maldizem, fala mal da gente. Então, quando Deus fala sobre a porta estreita, é a palavra dele, é o seguimento, a obediência da palavra dele. Se a gente tão somente obedecer a palavra do Senhor, os mandamentos, juízos, estatutos, as bênçãos nos alcançarão. Então quer dizer que se eu obedecer a palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor teu Deus e ter cuidado, zelo de guardar a tua palavra, então isso quer dizer que tem recompensa. E as recompensas justamente são a herança, as bênçãos de Deus que acaba se manifestando ao nosso favor. Porque a gente libera no reino espiritual o perdão. E a medida e a balança de Deus é tão justa, tão perfeita, que o que a gente fizer aqui, a gente vai ter recompensa lá em cima. E a recompensa é justamente Ele dizer: eu não te conheço, porque eu conheço aqueles que me obedecem a minha palavra. Mas vós que praticais iniquidade, desobedecei a minha palavra. E muitos naquele dia vão dizer: mas Senhor, acho que está tendo algum engano aí, porque eu preguei, eu louvei, eu ministrei, eu levei o panfleto na rua, eu fui para a igreja, e mesmo assim Ele vai dizer: não, mas eu não te conheço. Por que, Senhor, o Senhor não me conhece? Olha, eu aqui, não está lembrado de mim? Não te conheço. Porque vós praticais a desobediência, não obedecei a minha palavra, e praticai com a desobediência a iniquidade. E para a maioria das pessoas, ela se encontra em dificuldade de obedecer a palavra. Porque eu medito muito, graças a Deus, na palavra e percebo muitas coisas na vida de muitas pessoas
que elas se importam mais com coisas inúteis, né, do que o principal, que é obedecer à palavra de Deus. E Deus ainda fala em sua mensagem no Antigo Testamento que a palavra de Deus não é pesada assim, que a gente encontra dificuldade para obedecer. Ela não é pesada. É só preciso a gente entender, amar de verdade a palavra de Deus. E tudo o que o nosso Pai quer é que a gente ame, se apaixone pela palavra dele. E se apaixone por ele. Porque se isso for, ou nós conseguimos se apaixonar pela palavra de Deus, a gente acaba tendo bom e perfeitos benefícios. Então se apaixone pela palavra de Deus. Perdoa. Se alguém trouxe alguma ofensa, perdoa. Se você ficou insatisfeito com alguma situação, em questão de alguém, perdoa. Não é fácil perdoar quando a gente está com o coração longe da palavra de Deus. Se você verdadeiramente medita na palavra dia e noite, você percebe que o amor de Deus e o amor à palavra dele é construído dentro de nossos corações. E quando há essa construção, há facilidade de perdoar, de entender o irmão, de ser submisso à vossa liderança, respeitar, reverenciar o seu líder, que vela pela sua alma, e a palavra de Deus diz que ele tem que dar conta de ti no grande dia do juízo final. Se você anda de qualquer jeito em questão à sua liderança, com certeza lá no céu vai ter falta disso. Se você fala mal da tua igreja, fala mal do teu líder, fala mal de alguém, também isso vai ter falta naquele grande dia. Então a construção da nossa salvação é agora. É todos os dias você confessar os teus pecados ao Senhor. Reconhecer o ponto de falha, né, e se arrepender. Davi, ele cometeu muitos pecados. Ele até revelou a Deus que ele tinha entendimento em questão dos seus pecados. Ele até deixou um exemplo que os pecados deles eram maiores, né? Era tão grande que cada fio do cabelo de uma cabeça de uma pessoa. Ele botou isso aí como referência. Ele reconheceu e se arrependeu. Porque Davi era o segundo coração de Deus? Porque ele se arrependia, ele reconhecia, ele não queria pecar. Ele queria se livrar, mas o pecado falava mais alto. O pecado na vida de Davi tinha mais força. Mas Davi encontrou espaço de ajuda para se livrar do pecado quando ele reconheceu e pediu ajuda. Ele foi humilde, reconheceu e disse: Senhor, não quero cometer mais esse pecado, não quero mais falhar assim. E Deus ali ajudou com a força de Davi ali, que era pouca, com certeza, com a maior força infinita de Deus. E Davi se libertou, se livrou. Então não é fácil nessa geração a gente se livrar. Mas vamos orar para que Deus possa nos abençoar. Pai, louvo o teu nome, Senhor, por esse 10º dia de abril de 2026, na sexta-feira, Senhor. Nessa campanha Vaso Cheio e Vida Transbordante. Enche os vasos, Senhor. Se tiver vaso rachado, Pai, reforma. Se for precisar quebrar, quebre e faz um vaso novo. Mas não deixa o vaso vazio. Não deixa nem permita o vaso se perder, Senhor. Visita todos os vasos, Senhor, preciosos aos seus olhos. Tem muitos vasos, Senhor, porém muitos furados, quebrados, vazios, sem força, sem ânimo, vigor, motivação, alegria. Mas se o Senhor preencher, Pai, se o Senhor preencher o vaso vai transbordar, Senhor, e não vai ter espaço, Pai, para outras coisas. Então eu te peço no nome do seu Filho amado Jesus, restaura vidas, restaura almas e venha abençoar essa campanha, Pai. Falta 20 dias para finalizar essa campanha e até aqui o Senhor nos ajudou. Então alcança essa mulher, esse homem, esse casal e vai abençoando, Pai, de uma forma tremenda, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém? Estou aqui em oração, amém? Continuar a campanha, orando, buscando. Aqui quem fala é o apóstolo Ari Santana, da Igreja Mundial Profética em Prol da Vida. A mão e a palavra e o poder de Deus está aqui.